Fala, rapaziada, aqui quem tá falando é o Bruno Braga, diretamente do meu isolamento no Rio de Janeiro. Vou falar Rio de Janeiro, não. Associar inferno não é a minha praia, não. Então, Rio, quero que vire Rio. Até esses vídeos aqui que eu tô postando, vídeo maior, depois eu faço corte, jogo lá no Instagram, Facebook, TikTok, todas as redes. E aí me facilita na hora de produzir conteúdo, entendeu? Eu produzo um grande aqui, de 10, 15, 20 minutos, depois eu faço um monte de corte, e aí fica direitinho lá. Trazer a galera de lá para cá, o engajamento aumenta. Eu criei esse quadro aqui modelando outros, inclusive no último, no, no vídeo anterior eu falei do Café com Teu Pai, Café com Deus Pai. Tem também o do Ryan Santos, Café com Negão, e também, cara, não podia deixar de esquecer, e eu esqueci, é, tem o do Thiago Brunner, Café com Destino. Cara, ele recomenda o canal dele aí, porque o cara é demais. Carioca, para quem assistiu o vídeo anterior, eu falei dos cariocas que saíram daqui, prosperaram e retornam com uma mentalidade diferente e fazem a diferença, porque aqui no Rio, cara, é complicado. Então, quem tiver curioso para entender do que eu tô falando, vai no vídeo anterior que você vai pescar a ideia. Então, vamos seguir. Eu tenho 3 pautas para trazer hoje, atuais, uh, que eu tenho reflexões para trazer em relação a isso aí. A primeira, o que é? Eu estava assistindo um vídeo rolando no Instagram e apareceu um casal na academia trocando carinho, treinando e trocando carinho ali. É como se estivesse falando assim: olha, somos casal e a gente treina junto, e a gente tá se apoiando e é isso. Acabou. E cara, tem gente que, meu Deus, cara, nos comentários. Eu vou ler um comentário aqui, olha só, desse vídeo. Deveria ser proibido o casal ficar batendo papo, se beijando ou se abraçando nos aparelhos. Academia para treino. Botou assim, bem caixa alta treino. Tem mais pessoas querendo usar os aparelhos. Vou nem falar o nome da pessoa aqui não. Me dá uma raiva chegar nos aparelhos e ver o casal namorando ele. Vai tirar o queijo em casa. Cara, assim, essa parte do queijo eu nem foquei na hora, agora que eu tô vendo. A falta de respeito, né? Tá falando aqui de. Deixa eu não comentar. Mas, cara, o que é melhor? Esse aqui deve ser o camarada que. Isso aqui é homem falando. Deve ser o camarada que vai pra academia pra caçar mulher. E, assim, de fato, eu concordo com ele que a academia é pra treinar. Se as pessoas estão atrapalhando, mexendo no WhatsApp por muito tempo e tá atrapalhando outras pessoas até de visar o aparelho, é chato mesmo. Mas, cara, o que tem? O casal ali, tá, sabe? Você chega na educação lá e. Com licença, bom dia. Dá pra revezar contigo aí? Acredito que teve uma pessoa uma vez que falou que não podia revezar com ela. Cara, sem noção, assim. E hoje, por coincidência, eu fui treinar, ela mesmo pediu pra fazer o revezamento comigo. Eu, claro, sem problema. Acho que ela nem lembra desse fato. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, cara, tem gente amargurada. E o próprio dono do perfil aqui comentou embaixo. Você tá muito amargurado, cara. É o típico de cara que não tem ninguém, mas quando vê a felicidade do outro, ele sente inveja. Então arruma alguma forma de atacar. Ah, beleza, realmente academia é para treinar. Mas tem um casal ali, tá, eles estão fazendo um exercício entre si, o que tem? Dar um beijo, abraçar. Enfim, próxima pauta. Cara, amanhã vai ter jogo do Flamengo de tarde e de noite vai ser do Vasco. Se não me engano é Vasco e Santos. Eu não acompanho muito futebol não, mas tem algumas coisas interessantes em relação ao futebol. Governador Cláudio Castro decreta ponto facultativo na quarta-feira de ponto de jogo do Flamengo e Vasco. Aí ele postou no Instagram dele assim, ó. Olá, pessoal. Quarta-feira, olá, pessoal. Esse é linguajado do Cláudio Castro. Apesar de que ele quer ser populista, ele quer se aproximar do povo, né? Então, é uma estratégia dele. Nada contra a política, nem a favor, não vou mencionar o fato anterior de ter invadido favela, não é esse que está em questão aqui. Então, minha opinião nesse momento em relação a isso, pouco importa. Olá, pessoal. Quarta-feira é dia de Flamengo e de Vasco. Não Flamengo versus Vasco. Mengão de tarde e Vasco de noite.
Ele já falou qual é o time dele aqui praticamente, né? E aí joga nos comentários aí qual é a opinião de vocês. Eu e o prefeito Eduardo Paes, aí marcou Eduardo Paes. Já tratamos o ponto facultativo a partir de 12 horas em todo o RJ. Botou uma hashtag Seu Povo Quer o Mundo de Novo. Outra hashtag Rumo à Copa do Brasil. Mas o que eu quero falar é o seguinte, olha só. Tem a ver com o vídeo anterior. É isso. Não importa se tá ganhando ou se tá perdendo o time. Aqui no caso tem o Flamengo também, e no vídeo anterior eu falei do Flamengo. Se o Flamengo estiver ganhando, todo mundo vai beber, é feriado, ponto facultativo, mesma coisa. Na prática é a mesma coisa. Se estiver perdendo, é luto e aí para também. Aí imagina as empresas que não podem parar de funcionar. É ponto facultativo, mas uma indústria não pode parar. A empresa de ônibus não pode parar. Se tiver uma relação contratual de PJ com PJ, B2B, business com business, né? Empresa prestando serviço para outras empresas, o profissional se destaca aqui no Rio quando ele está pouco se lixando para o futebol. Porque independente de o Mengão ou o Vasco jogar de tarde ou de noite, o cara vai estar ali atuando, fazendo trabalho com eficácia, efetividade e eficiência. Entendeu? E, olha, o próprio governador incentivando a ineficiência no Rio de Janeiro. Depois a gente reclama por que a economia aqui no estado está ruim, por que está quebrado, por que está falido. Nós gostamos disso aqui, entendeu? Então a gente tem que mudar. Não é sobre falta de dinheiro, é sobre inversão de valores e princípios. Aqui se valoriza muito o carnaval. E aí chega Natal, Ano Novo, vira janeiro, e aí todo mundo o que fala aqui? Pra quem não é do Rio, o discurso aqui é o seguinte: ah, mas o país só vai começar a andar depois do carnaval. Cara, mas o carnaval às vezes é em março, ou meado de março. Então não, definitivamente não vai começar só em março. Muitas pessoas que trabalham, precisam de dinheiro, vai fazer o quê? Se você não trabalha em janeiro, fevereiro, como é que você ganha dinheiro? Nem todo mundo aqui é servidor público, né? E o dinheiro, entre aspas, cai ali certinho, entendeu? Então, eu, pra mim, eu condeno totalmente esse tipo de movimento. Ele agrada o povo, tá chegando as eleições, ele quer chegar ao ponto de trazer o povo para ele, e essa é a forma com que ele faz. Não posso dizer que é uma compra de votos, mas é uma manobra de relações interpessoais interessante. Eu que gosto bastante de inteligência social, tá aqui. Ele valida e espera alguma coisa em troca. É o gatilho da reciprocidade. Como ele dá, serve, depois ele tem algo em troca. Preciso falar que o que ele quer em troca aqui é o voto. Ano que vem é ano de eleição. Não lembro se é de governador, acredito que sim. É, governador majoritário, junto com o presidente, né? E aqui. Próxima pauta e última. Cara, eu deixei essa aqui por último porque essa aqui é interessante. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto aqui. E acho que tem a ver muito com mentalidade de desenvolvimento pessoal. Escassez e abundância, praticamente. O que aconteceu? Olha só, o que eu vi aqui. Saiu agora dia 1º não, dia 9 de dezembro, que, em definitivo, a lei que tira a obrigatoriedade de as pessoas fazerem autoescola para tirar a CNH. Mas precisa ter um mínimo necessário de aulas para quando fizer o teste lá no Detran, ele conseguir passar e conseguir pegar a carteira. A autoescola antes tinha um mínimo de 20 horas, se não me engano, e agora a autoescola não é obrigatória, pode fazer com um instrutor particular, e um mínimo de 2 horas. Fez duas, acabou. Não tem mínimo de 20. Acabou. 2 horas, faz tudo pelo celular, tudo pelo, no caso, o estudo,
teste você tem que ir no Detran, né? A prova teórica você vai no Detran, mas o estudo teórico você faz todo pelo celular, todo o procedimento, ficou muito mais fácil. Mas quem sofre é o setor de autoescola. E eles têm sindicato. Aqui no Rio, inclusive. Eles estão tentando brigar para revogar algumas partes da lei, mas, sinceramente, quem é dono desse tipo de negócio não acredita em mudança, não. O próprio sindicato não se pronunciou em relação a isso. Há alguns projetos de lei para revogar uma parte ou outra, ou mudar uma parte ou outra, flexibilizar, mas nada concreto, nenhum movimento ativo em relação a isso. O que eles estão tentando fazer? Na verdade, o que já estão fazendo? A lei já está aí, já está em vigor, porque foi a partir da publicação, dia 9 de dezembro. Então, agora é se adaptar, criar condições, estratégias de vendas, processos comerciais, um pouco de marketing e caminhar, entender a jornada do consumidor, desse cliente, já que as autoescolas vão perder cliente, porque agora abriu a possibilidade de fazer com instrutor particular, e também o caixa vai diminuir, porque agora não se cobra mais por 20 horas, se cobra por 2 horas. Então, em tese, você tem uma perda de 100% não é, né? Mas quase 80%. Se eu estiver errado aqui na conta, eu estou fazendo de cabeça porque o vídeo não pode parar. Escreve aqui no comentário o correto aqui, tá? E aí eu achei um seguinte comentário dentro de um vídeo lá do sindicato dos instrutores de autoescola no Rio de Janeiro. Bem sequencial, né? O comentário é o seguinte: achei ótimo, esperando o Ministério da Saúde liberar este EAD para me tornar médico. Quem sabe Quem sabe o Ministério da Educação libera EAD para ser engenheiro civil ou então advogado. E aí me fez refletir no seguinte: cara, realmente, assim, eu não vou entrar no critério se eu gosto ou não desse governo federal que está aí, mas, de fato, esse governo, eles não têm o costume de aumentar a capacidade para que as pessoas cheguem em nível alto. Na verdade, o que eles fazem? Eles invertem valores, né? Então, a estratégia que eles usam é a seguinte: ao invés de aumentar o potencial de nivelamento, ao invés de aumentar o nível e nivelar por cima, esse governo promove a redução do tamanho da régua. E aí fica fácil chegar ao final. Aí eu vou lembrar aqui do índice PISA, que é a avaliação de. Eu esqueci o que significa PISA, mas é a avaliação de estudante, da educação e tal. No mundo, o Brasil é um dos últimos nesse índice PISA. Esse é um dado que você precisa guardar. Busca na internet. Confia em mim, busca na internet. Se eu estiver errado, traga os dados aqui no comentário. Aí eu quero você refutando esse tipo de coisa. Né? Tá lá. São um monte de países e tá lá um dos últimos. Não sei qual é a colocação atual. Mas é o seguinte. Como é que o Brasil promove a redução do tamanho da régua aqui nesse caso? Ao invés de promover que a criança vai pela escola e tal, chega na faculdade e aumenta ali a dificuldade com que ela aprenda e se conscientize e melhora o nível de consciência dela, eles diminuem o poder de avaliação e a pessoa que não tem ali uma capacidade muito alta, não desenvolveu, ela acaba passando na escola. Temos a aprovação automática, isso foi aprovado nesse governo ainda, há muitos anos atrás. A educação também é executada em âmbito estadual e no município. Os pais são professores e eu lembro que eles reclamavam muito assim dos alunos que às vezes não tinham uma capacidade muito alta e estava ali passando porque era obrigado a passar, porque senão a escola não era bem vista no centro regional. Então, cara, assim, é tudo manipulado. Vai dizer que a educação melhorou muito no Brasil. Não, na verdade, os índices mudaram.
E aí a régua diminui, parece que está todo mundo nível altíssimo. É igual quando começou a oferecer para todo mundo, ou facilitou, ou promoveu ensino superior, graduação. Sou a favor de fazer graduação, mas vulgarizou tanto e virou a preço de banana que qualquer um faz uma faculdade e sai desqualificado do mercado de trabalho. O que acontece? Um monte de gente com ensino superior com subemprego. Pois é, não adianta de nada, né? Ou seja, a estratégia não é essa, não é fazer graduação. Não é promover a graduação do jeito que foi promovido e depois ter um monte de gente desempregada, mas ao mesmo tempo olhar para o outro lado e falar, olha, aqui no Brasil nós temos tantos por cento de pessoas graduadas e pós-graduadas, mas no fim do mês não consegue botar o sustento em casa, né? E aí eu vou trazer um outro exemplo que é o seguinte: aqui no Rio de Janeiro a gente está tendo muito problema com rolezinho de moto. As motos ficam ali empinando, dando grau e tal. E geralmente isso acontece na quarta, quinta-feira, muito raramente na terça também. Em outros municípios também, periféricos, mas na capital do Rio acontece bastante, né? As motos em si saem da favela e circulam pela cidade em bando, assim, 300, 400, só que o que passou a acontecer? Muito barulho, passou a perturbar a ordem pública, as pessoas se incomodam, começaram a denunciar, reclamar, a população, e começaram a botar muitos policiais em locais estratégicos, justamente para parar esses motoqueiros, eu posso falar dessa forma, não é motociclista, porque só faz barbeiragem, só faz. Aí para, o que estava acontecendo? Muita gente sem CNH, sem placa, não tem como salvar. Sem CNH, tem muita gente. Como é que é a forma de resolver esse problema de CNH? Falta de CNH para muitos motoqueiros. Diminuindo a régua. Agora, a dificuldade de tirar uma CNH é diferente da anterior. Se antes era caro demais, porque envolvia 20 horas de autoescola, aula teórica, agora fica muito mais barato e muitos motoqueiros desses conseguem tirar rápido a carteira de motorista. É, é isso aí. Bem, o vídeo já ficou um pouquinho longo. Eu vou parar por aqui. Eu acho que essa última análise dá para trazer um parâmetro interessante em relação ao que o governo quer trazer e abaixar a régua, não aumentar o nível das pessoas. E, cara, não tem o que fazer. É você jogar o jogo. Não dá para lutar contra o sistema, porque o sistema é uma mentalidade abstrata de todo mundo ao mesmo tempo, que está em posição de governo. O que você pode fazer é entrar no jogo e, se houver possibilidade, você muda de dentro para fora. É assim que eu aprendi, é assim que eu acredito e sigo executando dessa forma. Em relação à autoescola, novas estratégias de vendas, marketing, não se resume só a tráfego pago e social media, mas também a processos comerciais e vendas. Por quê? Quando se fala só em marketing, as pessoas associam só a gerir demanda. Mas não. Quando eu estou falando sobre processos comerciais, inclui marketing e vendas dentro. E aí eu estou falando sobre lidar com a demanda também. Não adianta eu criar um monte de empresa, anúncio de tráfego pago no Google, no Facebook, Instagram, e falar para o empresário, agora vocês se viram aí. Time comercial é com você. Website, com vocês. Google Meu Negócio, com vocês. Estratégia de upsell, downsell, cross-sell, com vocês. Cara, não faz sentido. É o marketing 360, marketing de crescimento, que eu olho para todos os lados, gero a demanda e gerencio a demanda. Aí sim eu consigo atingir o aumento de faturamento da empresa. Se você tem dúvidas em relação a isso, me joga nos comentários aqui. Perguntas relacionadas a isso. Não só sobre a autoescola, mas outros setores também. E se quiser ajuda, a minha ajuda, a ajuda da minha equipe, da minha empresa, para fazer esse tipo de serviço, você pode jogar aqui ou entra no contato que vai estar em algum lugar. E aí a minha empresa vai entrar, alguém da minha empresa vai entrar em contato com você. Beleza? Bem, vou encerrar que esse vídeo aqui ficou bem longo e espero que tenha dado boas reflexões.
segue, curte, compartilha e aí ajuda a fazer mais como esse aqui, beleza? E joga. Ah, outra coisa. Joga nos comentários aqui, faz perguntas que vocês acham pertinentes que eu posso comentar, eu posso trazer insights sobre isso aqui, ideia, reflexão. Isso pode ser muito importante. Beleza? Valeu!